Segundo pesquisas, o câncer do colo de útero está entre os cânceres que mais mata mulheres no Brasil. O sexo é a principal forma de transmissão do vírus do HPV. É raro, mas a doença também pode ser transmitida da mãe para o filho no momento do parto. Outra forma que o HPV pode ser transmitido é pelo sexo oral. Isso acontece porque o órgão sexual entra em contato direto com a mucosa da boca. Também há estudos que indicam a possibilidade da transmissão por meio de compartilhamento de cigarros, caso a lesão já exista. É importante ressaltar que o câncer de colo de útero é silencioso e pode não apresentar sintomas na fase inicial. No entanto, com o passar dos anos, sem tratamento, a doença evolui. Por isso, se você sente dor durante a relação sexual, sangramento após o ato sexual, sangramento fora do período menstrual, dor ao urinar, dor e sensação de inchaço na parte inferior da barriga, corrimento com mau cheiro, de cor cinza, marrom ou amarelada, dores contínuas no corpo, principalmente nas pernas, quadris ou costas, procure um médico imediatamente, pois esses são alguns dos sintomas do câncer de colo de útero em estágio avançado. De acordo com o ginecologista Maurício Guilherme, o principal causador do câncer do colo de útero é o vírus do HPV. Segundo ele, mais da metade da população está infectada e, sem saber, transmitindo o vírus uns para os outros. Assista a entrevista que fiz com ele a respeito desse assunto. Hoje temos aqui no estúdio do programa Planeta Delas o médico ginecologista Maurício Guilherme Silva Soares. E o assunto que vamos falar sobre ele é câncer de colo de útero. Um assunto que interessa muito a você, minha amiga, minha querida telespectadora que está aí do outro lado. Muito bem-vindo, Maurício, ao programa Planeta Delas. Obrigado pelo convite, Gabriela, e olá para todas vocês aí, telespectadoras. Vamos conversar hoje um pouco sobre câncer de colo de útero. O que é e como se origina essa doença, o câncer de colo de útero, doutor? Então, o câncer de colo de útero, na verdade, ele leva esse nome porque ele vai atacar o colo do útero da mulher, que é a primeira porçãozinha ali do útero. É a porção que está em transição entre o útero e o canal vaginal. Quando a gente fala de câncer de colo de útero, a gente não pode esquecer do HPV. O HPV, na verdade, é uma sigla que vem do inglês. E um papiloma vírus, que é o vírus papiloma humano. Então esse vírus, a infecção por esse vírus que é o grande início da maior parte dos cânceres de colo de útero. A principal causa é a infecção pelo vírus do HPV. E a infecção pelo vírus do HPV, na verdade, a maior parte das pessoas estão aí contaminadas, em torno de 50% a 60% de toda a população já está contaminada com o vírus do HPV e a maior parte não sabe. Então, toda pessoa que está contaminada com o vírus do HPV, mesmo assintomático, sem estar apresentando nenhum sintoma clínico, até porque os sintomas clínicos são escassos,
são poucos, só aparecem quando realmente a complicação, que é o câncer, já se desenvolveu, estão por aí transmitindo uma para as outras e ninguém está sabendo de nada. Como o senhor acabou de dizer, está acontecendo uma epidemia global de HPV. Não é da agora não, é de muito tempo, de muitos anos. Eu acho que ela só está aumentando, né, doutor? Nos últimos anos, a gente até notou também, e a epidemiologia mostra isso, os dados mostram isso, um crescimento, principalmente na população mais jovem. Apesar de que desde 2013, o Ministério da Saúde do Brasil já disponibiliza para as meninas dos 9 aos 14 anos a vacina do HPV gratuita, e para os meninos dos 11 ou 12 até os 14 também. Inclusive, o Brasil vai dar o que no homem, o HPV? Câncer de pênis, que é uma coisa que as pessoas pouco se falam. Então, o Brasil é um dos países onde mais existem amputações de pênis por conta de câncer de pênis. O uso de preservativo previne o HPV? Isso é mito ou é verdade? É verdade parcial. Então, é um mito parcial também. Por quê? O preservativo, eu estou falando agora do preservativo masculino, então, o códon que você coloca no pênis. Então, colocou no pênis, ele vai estar protegendo só o pênis, mas existem as outras áreas ali genitais próximas ao pênis, onde pode ter uma lesão de HPV, então o contato pode transmitir. Os trabalhos científicos mostram pra gente que o uso do preservativo masculino, ele impede a transmissão do HPV na relação sexual em torno de 70%. Existe mais de um tipo de câncer de colo de útero? Existem, na verdade, mais de 100 tipos de HPV. Mas existem 4 tipos principais que estão mais envolvidos com a infecção e o desenvolvimento do câncer de colo de útero. Então, assim, o vírus é o mesmo, os tipos de vírus são diferentes, mas é a mesma família de vírus. E as complicações que eles vão causar são as mesmas. Agora, alguns tipos de vírus, eles estão mais responsáveis pela evolução para o câncer. Isso é o que a gente sabe hoje. Então, em torno mais ou menos de 50% a 60% da população está contaminada aí com esse vírus. Só que a grande maioria dessas pessoas contaminadas nunca vão apresentar nenhum sintoma, em torno de 10 a 20% dos contaminados que algum dia vai apresentar algum sintoma. Qual é que é o principal sintoma do HPV? Uma verruga. Então, qualquer verruga, independente de onde ela está localizada no corpo, vai ser causada por um HPV. Um tipo, no caso, né, doutor? Por um dos tipos de HPV. Sim. Entendeu? Então, quando a gente fala de HPV, a gente fala de uma forma geral. Tá, mas existe aquela que desencadeia, que faz... Isso, perfeito, os tipos de vírus. Então, assim, o número 11 e o 16 são os que estão mais envolvidos, em quase 50% dos câncer de colo de útero. E também tem o 16 e o 18 e outros tipos, mas os que mais chegam a complicar e desenvolver o câncer mesmo são esses 4 tipos. São mais carcinogênicos, seria a palavra mais adequada para a gente usar. Explica para nós, doutor, para as pessoas que estão em casa, carcinogênicos. Então, o carcinogênico é o que? É aquele que tem capacidade de transformar aquela lesão celular em um câncer. E o que é um câncer em si, para todo mundo entender? No corpo da gente existe uma programação, é como se nossas células tivessem toda uma programação. Então ela tem o tempo de nascer e ela tem o tempo de morrer. E quando a célula é infectada por algum micro-organismo, ou vírus, ou uma bactéria, ou no próprio processo de divisão celular, às vezes deu um pontozinho errado ali e aquela célula começa a se transformar, se multiplicar desordenadamente e descontroladamente. Então,
toda a gênese de todos os cânceres é mais ou menos de uma forma simplificada isso. O HPV sempre apresenta sintomas? Ou ele é aquele tipo de doença que muitas vezes não aparece, não se manifesta nenhum sintoma? Então, a maior parte dos pacientes que estão infectados com HPV, eles não vão apresentar sintomas. Em torno de 10 a 20% das pessoas que são infectadas que algum dia vão apresentar um sintoma durante a vida. Então, nos estágios iniciais, macroscopicamente, o vírus está causando uma lesão ali naquele tecido. Não vai ter sintoma nenhum. E existem os exames para a gente detectar isso, que é a captura híbrida que a gente fala. Então, eu fiz o primeiro exame de rastreio que a gente faz em uma população que está teoricamente sadia, que não tem nada, é o exame preventivo. Então, se já viu aquelas lesões, que eu sei que são lesões, que futuramente, se não forem tratadas, vão virar um câncer, vai chegar realmente ao câncer, então eu já pego aquelas pessoas que têm aquele tipo de lesão e já faço um exame para a gente tentar detectar realmente se aquela lesão é causada por um HPV e qual é o tipo de HPV que está envolvido. Ter verrugas genitais, ou seja, nas partes íntimas, é sinal de câncer de colo de útero. Isso é mito ou é verdade? É mais um mito. Por quê? O que acontece? A expressão clínica da infecção pelo HPV pode ser uma verruga. Então, para a pessoa chegar até a desenvolver uma lesão cancerígena por conta daquela infecção viral, vai depender também qual é o tipo do HPV, entendeu? Se ele é o mais virulento ou se ele não é o mais virulento. Porque tem alguns tipos de HPV que ele pode causar verruga, a expressão clínica vai ser a mesma, de um tipo mais virulento, só que ele não consegue chegar naquele estágio do câncer. Doutor, o câncer de colo de útero é sempre hereditário? Isso é mito ou é verdade? Esse daí é um grande mito, né? Porque o desenvolvimento do câncer de colo de útero não tem nada a ver se o seu pai ou sua mãe teve algum câncer genital de pênis ou se sua mãe teve câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero tem a ver com infecção do HPV. Então assim, não é herança familiar, não é herança hereditária. Sangramento vaginal anormal ou na menopausa pode ser sintoma de câncer de colo de útero? Sim, principalmente nesse período da menopausa, que é o quê? Que aquele período que o ovário deixou de funcionar, a mulher já não está mais menstruando. Então, a mulher que não está mais menstruando, está aparecendo algum sangramento vaginal, procura seu médico. Pode ser um indício de uma infecção por HPV ou até um câncer de colo de útero? Sim, pode e deve ser investigado e a gente tem que tirar essa dúvida se aquilo ali realmente é um sintoma de câncer de colo de útero ou não. Quanto às anormalidades menstruais da mulher que está naquela fase ainda que menstrua, né, que a gente chama de menacme, que é desde a primeira menstruação até a menopausa, as irregularidades menstruais podem ocorrer por uma série de fatores, mas o sintoma maior de sangramento na menopausa, esse daí é um sintoma que realmente a gente tem que descartar se aquele sangramento não é um câncer de colo de útero ou não. É o caso de fazer uma investigação, né? Tem que fazer uma investigação. Tabagismo, fumar faz aumentar as chances de desenvolvimento do câncer de colo de útero? Então, o tabagismo por si só não é um ato saudável. Ele pode causar diversas doenças e aumentar a incidência de vários tipos de câncer. Com relação ao câncer de colo de útero, especificamente, não é o tabagismo em si que vai aumentar essa chance. Ele pode ajudar a aumentar a chance em quem já está contaminado pelo HPV. Então,
o grande vilão do câncer de colo de útero é o HPV. Agora, se você juntar infecção de HPV com tabagismo, aí você aumenta mais ainda a chance dessa infecção de HPV vir a desenvolver um câncer de colo de útero. Papa Nicolau é a principal forma de detectar lesões que podem vir a desenvolver o câncer do colo de útero. O Papa Nicolau é o conhecido exame que às vezes as pessoas chamam de CCO, que é o quê? Uma abreviatura, uma sigla de colpocitologia oncótica, colpocitologia vaginal, exame preventivo, o exame do Papa Nicolau. São todos sinônimos do mesmo tipo de exame. E é o exame... E é o principal exame, é a porta de entrada para a gente que está querendo investigar isso. É por isso que esse exame ele é recomendável as mulheres fazerem a partir do início da vida sexual e acima de 25 anos, até 70 anos de idade. Até 70 anos. A gente costuma dizer que ele é bom a mulher fazer ele, é recomendável anualmente. Mas dependendo da idade que a mulher tá, dependendo do estilo de vida e tudo, a gente pode mudar isso um pouco, tá? Então, uma coisa individualizada de acordo com a consulta com seu médico. Cada caso. Mas cada caso é um caso. Mas na dúvida, vamos fazer todo ano. Se você tem a oportunidade de fazer todo ano, por que não fazer? Mulheres acima de 50 anos estão mais propensas a desenvolver o câncer de colo de útero. Isso é mito ou é verdade? Verdade em partes. Por quê? Não é que a mulher acima de 50 anos ela está mais propensa a desenvolver. O que a gente viu é que na epidemiologia da doença, a faixa etária que a gente dá o maior número de diagnósticos é a faixa etária dos 50 aos 65 anos de idade. Mas mulheres mais jovens podem ter? Sim, podem ter. Agora, por que essa faixa etária talvez tenha mais? Aí são discutidos nos trabalhos científicos vários fatores. Um desses fatores é que antigamente a gente não tinha o acesso tão grande como a gente tem o acesso hoje. Hoje em dia, uma parcela muito maior da população tem acesso aos exames preventivos, ao Papa Nicolau. Então, a gente também aumentou o número de pessoas que a gente vai dar um diagnóstico. E nos últimos anos também surgiu a vacina do HPV. Nos últimos 30 anos também, as pessoas começaram a usar mais o preservativo, até com medo de outras doenças. Então, tudo isso ajudou a influenciar esses números. E é um fato que a gente já sabe com relação ao câncer de colo de útero, que a incidência dele é maior nos países em desenvolvimento ou nos países mais pobres. Por quê? Porque talvez elas não tenham o acesso quando estão ainda nos níveis que dava para a gente fazer um tratamento e a gente curar e aquela lesão não evoluir para o câncer. Elas só chegam, a grande maioria, chega ao atendimento médico já com a lesão do câncer. Já. Porque com é um atraso. Em estágio mais avançado. Em estágio mais avançado. Porque é um atraso de diagnóstico. Essa é a resposta. Por que a gente dá mais diagnóstico de câncer nos países mais pobres? Esse ano, segundo os dados do INCA, que foram lançados agora em fevereiro último, é esperado um diagnóstico de... São 7 mil, quase 8 mil casos confirmados de... É o que a gente espera, de câncer de colo de útero. Veja bem, é de câncer mesmo, não são aquelas lesões que às vezes aparecem no exame preventivo que são precursoras, que tem altas chances de cura. Não são essas lesões, são lesões mesmo de câncer, que é o estágio mais avançado da complicação do HPV.
Isso é mito ou é verdade, doutor? Nem toda pessoa com HPV terá câncer de colo de útero. Isso é verdade? É verdade. Então, é como eu já falei aqui, eu vou voltar a repetir. A maior parte das pessoas contaminadas nunca vão apresentar nenhum sintoma, nem nenhuma alteração celular que vai levar ao desenvolvimento do câncer. E as pessoas que estão contaminadas, que estão com lesões que a gente foi lá, examinou e viu que tem alteração celular, em torno de 20% dessas é que vão desenvolver alguma coisa, ou pode desenvolver algum câncer, ou pode desenvolver o câncer de colo de útero. E o grande alento que temos é que existe a vacina para o HPV. Então, se o câncer de colo de útero é uma decorrência da infecção pelo HPV, a vacina também ajuda a proteger. Então, é perfeitamente um tipo de câncer evitável. Basicamente, nós temos 2 tipos de vacinas. Para vocês poderem entender melhor, que mesmo você se vacinando, você não vai ter 100% de controle e de prevenção da doença. A vacina ajuda, mas não 100%. Por quê? Como existem mais de 100 tipos do vírus, existimos 2 tipos de vacinas, basicamente. A bivalente, que protegem contra os 2 principais tipos de HPV que estão envolvidos no desenvolvimento do câncer de colo de útero. E existe a vacina quadrivalente, que protegem para outros tipos de vírus, mais de 2, de 4 a mais, os principais, né? Então, assim, as pessoas que são vacinadas, os trabalhos científicos, epidemiológicos, os mostram que diminui a incidência naquela população que foi vacinada em 70% da doença. Então, se você aliar vacina com o uso do preservativo, esse número consegue subir mais um pouquinho. Você estará muito mais protegido. Você está mais protegido, mas não 100% protegido. Quando começou a ser ofertado pelo Sistema Único de Saúde a vacina do HPV, ele começou sendo ofertado primeiramente para as meninas e a Sociedade Brasileira de Infecções Sexualmente Transmissíveis ficou um pouco sem entender por que estava acontecendo isso. Qual era o critério, né? Que critério era esse? Então houveram várias reuniões e chegou-se à conclusão que a vacina, para ela ser eficaz naquela população, a gente teria que vacinar a população inteira. Então, quem é a população inteira que pode ser contaminada pelo HPV? Homens e mulheres. Então, não tinha por que dar preferência a você vacinar só meninas. Tem que vacinar os meninos e as meninas. Um fato curioso é o seguinte: o ideal é a gente ofertar essa vacina a essa população mais jovem antes do início da vida sexual, por isso vacinar tão cedo. Aí tem aquele grupo que vem e diz: mas será que a gente ofertar essa vacina tão cedo não vai incentivar essas crianças a entrarem na vida sexual também mais cedo? Não tem nenhum trabalho científico que mostrou isso. Em populações que foram comparadas antes de receber a vacina e agora que já tem a oportunidade. Não houve isso. Então, não é a vacina que vai ocasionar esse comportamento de antecipar o início da vida sexual ou não. No Sistema Único de Saúde, no SUS, a vacina ela é ofertada até os 14 anos de idade, gratuitamente. Só pode ser feita até os 14 anos, em ambos os sexos? Não. O ideal é a gente fazer antes do início da vida sexual e até os 25 anos de idade. Por quê? Porque quanto mais jovem é o organismo da pessoa, a reação, a produção de anticorpos vai ser muito melhor, vai ser muito eficaz. Mas os trabalhos científicos hoje já mostram que a gente pode fazer até os 45 anos de idade. E essa vacina é oferecida na rede pública de saúde, né? Até os 14. Depois dos 14 anos, se você tiver mais do que isso e precisar vacinar e quiser se vacinar, aí você tem que procurar o sistema privado. Mas se você tiver a oportunidade de fazer, por que não fazer?
O câncer de colo de útero tem cura? Isso é mito ou é verdade? É uma boa verdade. Por quê? Porque o câncer de colo de útero ele é perfeitamente evitável, porque temos uma vacina. Então é um dos poucos cânceres que nós temos que existe uma vacina que pode prevenir, diminuir a incidência. E da data que a pessoa infectou até a data que ela vai começar a apresentar algum primeiro sintoma, isso leva anos. Às vezes 8, 10, 20 anos. Por isso que acaba infectando outras pessoas. Por isso que acaba né? infectando outras pessoas, porque ela está infectada, ela não tem sintoma nenhum. Então existe uma gradação no próprio colo do útero, as lesões quando a gente faz o preventivo. Então vou falar assim um pouquinho técnico, porque você de casa já deve ter feito algum exame preventivo alguma vez na vida e começa a aparecer aquelas nomenclaturas lá que você, eita, tô com câncer, e agora? Não é bem assim. Primeiro aparecem as lesões, que eu vou só dar aqui os nomes, e se alguém tiver algum exame que tiver com esse resultado, aí aconselho procurar seu médico, que a gradação das lesões são o que a gente chama de NIC 1, NIC 2, NIC 3, carcinoma in situ, depois que chega realmente o câncer do colo de útero. Então, o exame preventivo é para a gente tentar descobrir a doença nestes estágios iniciais, que ainda não é um câncer propriamente dito. Então, é perfeitamente curável e a chance de cura é altíssima. É de quantos por cento, doutor? Mais de 90%, é em torno de 95% de cura aí. Então, o recado que fica aqui é: câncer de colo de útero é um dos cânceres que mais atinge o sexo feminino no Brasil. Tem a ver com infecção pelo HPV. É um câncer que é tratável e ele é prevenível, que é o mais importante. Então, não precisamos ter medo do tratamento. A gente tem que ter medo da doença. Então, se tem mais medo ainda da doença, onde é que você tem que investir? Na prevenção. Tem até 25 anos, vamos tomar a vacina do HPV. Você tem filhos, tem netos abaixo de 25 anos, vamos orientar a tomar a vacina do HPV. Então, doutor, tá muito obrigada por ter vindo, por ter aceito. Entre os tratamentos mais comuns para o câncer do colo do útero estão a cirurgia e a radioterapia. O tipo de tratamento dependerá do estágio da doença, tamanho do tumor, entre outros fatores. Além dos meninos e meninas de 9 a 14 anos, há outros públicos que também podem receber a vacina contra o HPV gratuitamente nos postos de saúde. São eles: homens e mulheres imunossuprimidos de 9 a 45 anos, que vivem com HIV, AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos. Atenção! Mesmo após o tratamento, é aconselhável o acompanhamento por um médico. Quanto mais você se informar, melhor. Procure saber mais sobre o vírus do HPV e o câncer de colo de útero. Compartilhe essa informação com os amigos e familiares, para que fique mais fácil todos se prevenirem.